O palco estava montado, o momento era esse, e então ela travou. A pergunta que ecoa no final deste episódio é: por quê? Por que Marin Kitagawa, a personificação da confiança e da ação direta, hesitou no momento mais crucial? A resposta não está em nada que o Gojo fez. A resposta está dentro da armadilha mais perigosa de todas, a que nós mesmos criamos. Este episódio é uma masterclass sobre a psicologia da expectativa. Acompanhamos a jornada da Marin enquanto ela constrói, meticulosamente, a fantasia de um momento romântico intenso, uma expectativa inflada a um ponto quase insustentável. E, paradoxalmente, tudo isso acontece enquanto Gojo está imerso na realidade sombria do jogo Caixão, uma história de trauma e psiques fraturadas. A jornada da Marin neste episódio não é contra um obstáculo externo, é uma batalha interna contra uma rejeição que ela mesma imaginou. Hoje, na Sala Branca, vamos desvendar a arquitetura dessa armadilha mental, analisando como a expectativa e a realidade colidem, culminando em seu silêncio final. Nossa análise começa exatamente onde o último episódio nos deixou, dentro do território mais volátil e incerto de todos, a mente da Marin. A primeira pista de que algo está errado é a própria percepção dela sobre o Gojo. Nós vemos alguém agressivo, uma forma de agir que parece dissonante com o personagem que conhecemos. Ele parece mais ousado, mais confiante, quase predatório. Guarde essa informação. A segunda pista, e talvez a mais reveladora, é um detalhe sutil. Após o banho, a Marin não coloca suas lentes de contato. Este não é um ato de esquecimento, é um ato simbólico. Ela está removendo a fachada da imagem que ela projeta para o mundo. Ela não está se preparando para uma interação social. Ela está se preparando para um momento de intimidade crua, despida de artifícios. E é aqui que a armadilha da expectativa começa a se fechar. Observe como o monólogo interno dela não é de dúvida, mas de busca por confirmação. A memória da camisinha não surge do nada. É uma peça de evidência que ela convoca para validar a conclusão que sua mente já tirou. Algo vai acontecer esta noite. Ela está construindo uma narrativa em sua cabeça. E cada ação do Gojo, até mesmo a mudança de roupa dele, é interpretada como mais uma prova para sustentar essa narrativa. A cena inteira é orquestrada como um suspense romântico, com o Gojo no papel do predador e ela no da presa hesitante. Mas como o jogo Caixão está prestes a nos revelar, talvez o verdadeiro predador aqui não seja o Gojo. Talvez seja a própria expectativa da Marin. Enquanto a Marin dorme, o Gojo cumpre sua missão de passar a noite na casa dela, mergulhando no mundo sombrio e perturbador do jogo Caixão. E o que ele descobre ali não é apenas uma história de terror, é a chave para decodificar tudo o que acabamos de assistir. Após um mal-entendido cômico sobre os energéticos ser resolvido na manhã seguinte, o Gojo cumpre sua promessa com a Suzuna, e em sua análise do jogo, ele nos entrega, casualmente, a revelação que potencialmente muda tudo. Ele explica que a história de Caixão acontece inteiramente como uma projeção na mente da protagonista que estava no hospital. A degradação do mundo do jogo, do Conf para o bizarro, é o reflexo da ilusão dela se despedaçando. E é aqui que a Sala Branca entra em ação. O argumento é que esta não é uma coincidência, é o roteiro nos entregando abertamente o manual de instruções para ler a cena anterior. Vamos revisar a evidência sobre essa nova lente, a teoria da projeção. A mudança no comportamento do Gojo começa exatamente no instante em que a Marin vê os energéticos. A partir daquele momento, o Gojo que vemos, mais ousado, mais agressivo, não é o Gojo real, é o Gojo projetado. Uma construção da mente ansiosa e expectante da Marin. Observe a transição brusca entre a realidade e a percepção dela. Observe a forma como a agressividade dele escala sem motivo aparente. O momento em que ele vai pra cima dela, quando ela cai, é a apoteose dessa projeção. O medo e um desejo tão intensos que se manifestam como uma realidade distorcida. A tese, portanto, é que o que testemunhamos não foi uma sequência de eventos objetivos, foi a transcrição visual da ansiedade da Marin, uma realidade filtrada, exagerada e reescrita pela força de sua própria
própria expectativa. Mas toda projeção, por mais distorcida que seja, nasce de uma verdade. E a verdade que permanece quando a ilusão se dissipa é a clareza recém-descoberta da Marin. Ela agora sabe, sem sombra de dúvidas, o que quer. O problema é que saber o que se quer e ter a coragem de buscá-lo são duas coisas muito diferentes. E o que testemunhamos a seguir é a trágica arquitetura da autossabotagem. A jornada da Marin, agora consciente de seus sentimentos, construindo ativamente a rejeição que ela tanto teme, antes mesmo de dar o primeiro passo. Com a clareza de seus sentimentos, a Marin entra no estágio final de sua armadilha mental, a profecia autorrealizável. Ela teme a rejeição e, por isso, começa a construir ativamente o caso para provar que ela é inevitável. Seu cérebro se torna uma máquina de viés de confirmação. Ela vasculha o passado, mas não em busca de verdade ou de evidências. Cada reação tímida do Gojo, cada negação embaraçada, é agora reinterpretada não como insegurança, mas como uma recusa direta. E por ter medo de acabar sendo apenas amigo, ela acaba vendo esses muros em todas as situações. A armadilha atinge seu ápice quando ela projeta o futuro, imaginando a cena da rejeição com uma clareza tão devastadora que a faz chorar. A dor que ela sente não é real, é a dor de uma mentira que ela mesma está se contando. A raiz dessa autossabotagem é a dissonância fundamental entre as personalidades deles. A Marin, uma força da natureza que age com base no instinto, não consegue decodificar a linguagem do Gojo, que é uma linguagem de respeito quase reverencial. A recusa dele em dormir na casa dela, mais do que prova esse respeito, mas foi interpretada por ela através do filtro de sua ansiedade. As recusas dele, quando o assunto do namoro era levantado, na verdade eram justamente por respeito a ela. No entanto, foi interpretado por ela através do filtro de sua ansiedade nesse momento, como se ele, na verdade, não sentisse nada por ela, ignorando todas as provas contrárias, como todo processo de sabotagem. Ela não estava errada sobre os fatos, ela estava errada sobre a intenção, e ela vai até a casa dele, não com a leveza de sempre, mas com o peso de uma batalha que ela já acredita ter perdido. Chegando na casa do Gojo, a primeira frase já é recebida como um ataque. Você poderia ir pra casa? A cara dela é uma tese por si só, mas o Gojo corrige rapidamente, dizendo que não quis dizer exatamente isso. O problema, na verdade, era que ele fez uma comida muito calórica para a dieta dela. No entanto, ela aceita comer do mesmo jeito. Afinal de contas, nesse momento, rejeições são a última coisa que ela precisa. E também por reconhecer o ato de cuidado dele. Toda a cena é feita de forma mais introspectiva. Nessa temporada, até agora, ela foi ao metrô sozinha na maioria das vezes, depois de visitar o Gojo. Mas dessa vez, ela pede que ele vá junto. Afinal, dessa vez, ela tem um pedido. Eles caminham lentamente rumo à estação, ela para e diz que talvez ele possa se surpreender. Mas na hora H, ela trava e diz apenas que vai visitá-lo de novo amanhã. Ela não consegue se declarar. O que vemos aqui não é fraqueza, mas sim uma luta impossível. Como ela teria coragem de se declarar depois de tudo que ela mesma imaginou? Seria impossível ela se declarar agora. E é engraçado como, logo na sequência, ela tenta se tratar como uma amiga, dizendo que vai pagar a comida. Algo que o Gojo, é claro, nega imediatamente. Mas essa ação dela mostra exatamente esse conflito interno. No trem, indo pra casa, ela questiona a si mesma e reconhece que ela não é assim. E quando desce, toma uma decisão. Mesmo aterrorizada, mesmo convencida do fracasso, sua natureza fundamental, a de agir, a de ser honesta com o que ama, finalmente vence a batalha. Depois do evento de cosplay, ela irá contar para ele sobre seus sentimentos. E assim, a batalha interna da Marin chega a uma pequena trégua. Uma trégua nascida não da vitória, mas da clareza. Este episódio, que começou com a promessa de um momento romântico perfeito, nos entregou algo muito mais honesto e profundo. Um relato brutal de como a nossa maior força, a imaginação, pode se tornar nossa maior fraqueza. Vimos a arquitetura de uma armadilha mental ser construída, tijolo por tijolo, pela expectativa. Vimos como o medo da rejeição pode nos fazer reescrever a realidade, transformando o respeito em desinteresse e a insegurança em recusa. Mas no final, também vimos a resiliência, a prova de que, mesmo quando nossas mentes nos traem, nossa essência, nossa verdadeira natureza, eventualmente luta para voltar à superfície.
A declaração da Marin foi adiada, mas uma nova linha de chegada foi traçada depois do evento de cosplay em grupo. Isso nos mostra que este próximo evento não será apenas sobre um projeto, será sobre a jornada da Marin para reconquistar a coragem que ela perdeu em sua própria mente. A pergunta é que a história nos deixa sutil, mas poderosa. Para se declarar para ele, ela primeiro precisará se reconectar consigo mesma. E o palco caótico de um cosplay em grupo será o ambiente que a ajudará ou que a quebrará de vez. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve para mais análises, comente o que achou e fui!